Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nessa liturgia da palavra, nós encontramos, de alguma forma, essas três maneiras, essas três formas de nos relacionar com Deus. A primeira é aquela comum a todos os povos, toda a experiência religiosa da humanidade, própria tipicamente do paganismo, que não é como a gente costuma às vezes dizer: fulano é um pagão, quer dizer que ele não tem religião nenhuma. Os pagãos eram extremamente religiosos. Então aí os templos, das cidades antigas que até hoje, permanecem aí para dar testemunho disso. Como é que era essa religião, essa forma de relacionar com Deus do pagão? Era aquela forma da troca. Eu te ofereço algum sacrifício, te ofereço algum bem, algum dom, para te mostrar a minha boa vontade, para te mostrar como eu te honro, e em troca eu espero os bens que eu desejo, a vida longa, prosperidade, grande descendência, muitos filhos, a posse da terra, a derrota dos meus inimigos, todas aquelas coisas que dão segurança para uma vida de uma pessoa enquanto ela vive neste mundo, nessa vida. E como a gente pode ver claramente, está atestado de uma forma vasta na literatura antiga, os deuses não exigiam nenhum comportamento ético da pessoa que estava diante deles, até porque nas suas mitologias, nas mitologias dos povos, os próprios deuses cometiam todos os pecados que o ser humano comete também. Os deuses eram mentirosos, adúlteros, guerreavam uns com os outros, tinham inveja, disputavam, enfim, todos os vícios do homem eram projetados também no Olimpo dos deuses. Então, nenhum deus pagão exigia um comportamento ético e justo do seu fiel. O que eles exigiam era apenas o cumprimento dos ritos religiosos. A própria palavra religião, que durante muito tempo se pensou que a raiz da palavra era ligação com Deus, religião, religare, quer dizer, nos ligar de novo com Deus. Hoje se sabe que essa não é a origem da palavra. A palavra religião, a raiz dela é a releitura, ou seja, você repetir um texto, ler de novo um texto que está escrito,
e você deve dizer palavra por palavra, sem errar, sem variar palavra nenhuma, né? Porque esses eram os ritos, né, devotados aos deuses. Depois você tem uma segunda forma de relacionar com Deus, que era aquela própria do judaísmo. O judaísmo era uma realidade única no mundo antigo. O historiador Suetônio dizia assim: Moisés deu ao seu povo uma religião que não só é diferente, mas até contrária àquela dos demais mortais. E o que os antigos viam de tão diferente na religião judaica? Justamente isso que hoje os estudiosos chamam de o monoteísmo ético, né? Quer dizer, primeiro, só um Deus. E segundo, mais surpreendente ainda, esse Deus que exige um comportamento da pessoa e não se contenta com a oferenda, com o rito religioso, com o cumprimento de um ritual, mas quer ir além, quer chegar até o fundo do coração do homem e que se mostra conhecedor desse coração e que repete por conta dos profetas, né, pela voz dos profetas, e que adianta você vir no templo, você oferecer orações, ritos religiosos, quando a tua vida está cheia de maldade, de desonestidade, de mentira, comportamento inautêntico, de comportamento que fere o teu irmão. Então, de nada adianta, porque a minha aliança com o povo de Israel não é uma aliança celebrada em torno dos ritos religiosos que vieram depois, mas uma aliança celebrada em torno dos 10 mandamentos. Quer dizer, ali a cláusula da aliança não são ritos religiosos, são os mandamentos, porque a lei do Sinai foi dada muito antes que o culto de Israel se organizasse. Então, o jeito de ser o povo de Deus, de andar com Deus, era seguir a lei. Então, é claro que essa exigência ética do Deus de Israel provocava a admiração, o espanto de todos os povos antigos. Como é que um povo tão pequeno, tão atrasado, tão inculto, tão pobre como o povo de Israel pode ter uma ideia de Deus tão elevada? É uma ideia que a muito custo chegaram perto dela os maiores filósofos. Então, esse era o espanto. Mas ainda existe uma outra forma de nos relacionar com Deus, é aquela que não depende mais da lei, da seguimento e da observância de uma lei, mas que implanta uma nova lei no coração humano, passa a viver na lógica da graça, do dom, uma lógica que, uma forma, mais do que uma lógica, uma forma de viver, uma experiência que nos torna plenamente livres e ao mesmo tempo plenamente obedientes a Deus, porque é derramado em nós o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e nós passamos a viver numa comunhão com Deus, de forma que a própria vida divina vive em nós, e nós vivemos em Deus e Ele vive em nós. Esse é o dom que Deus nos deu em Cristo. Por isso que quando Jesus
surge e começa a fazer discípulos, ele, mais do que dizer para os discípulos, sigam a lei, ele diz, sigam a mim, segue-me. Lembrem aquele encontro com o jovem, Jesus dá aquela resposta padrão, se você quer entrar na vida eterna, segue os mandamentos. E o jovem diz, sim, mas os mandamentos eu já sigo, e que me falta? E Jesus olha para ele com amor e diz, deixa tudo e me segue. Então, esse é o passo definitivo, porque ele já não depende do esforço do homem. A religião antiga ficava o peso dela todo sobre as costas do homem. Do pagão, eu tenho que realizar os ritos e honrar os deuses, de forma que contente eles. Ou do judeu que diz, eu tenho que cumprir os mandamentos em todos os seus detalhes, e os detalhes chegaram a mais de 600 regras, na religião judaica. Então, passa o eixo para Deus. Ele é que nos envia o seu Filho, Ele é que nos envia o seu Espírito, Ele que derrama o seu Espírito em nós, Ele que nos dá a sua nova vida. E ali o nosso único trabalho é nos deixarmos ser amados por Deus, deixar que a graça dele faça em nós o trabalho que ela quer fazer, que é próprio dela. Quem se abre assim à graça, começa a ver como o Espírito Santo vai transformando o próprio coração, e ao transformar o coração, transforma a vida inteira. E esse é o testemunho dos santos e santas de Deus. Vamos pedir, irmãos e irmãs, a graça de chegar a esse ponto, a encontrar em Jesus aquela expressão tão bonita que Paulo VI recuperou dos padres da igreja, encontrar em Jesus o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem.